Aleluia! Louvado é o nome do Deus Pai e o nome do Deus Filho Jesus Cristo. Missionário Silva, com a mensagem da fé em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amigos, a todos os que ouvem e estão prosseguindo a mensagem da fé. Eu sou o missionário Silva e faço parte do Tabernáculo do Poder da Graça de Deus, a Igreja Evangélica Jesus Cristo é o Senhor. Está em Santa Isabel do Pará. O endereço é o Conjunto Edilson Abreu 2, quadra A, número 27, bairro Sagrada Família. E temos essa mensagem em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. De tudo que precisamos e tudo que necessitamos é ouvir a voz do Senhor. Quando ouvimos a voz do Senhor, passamos a ter uma direção pelo Espírito de Deus. Se achamos que tudo sabemos, nada sabemos. Mas quando passamos a buscar o conhecimento que vem do alto, aí passamos a entender porque o Senhor é o Deus, o Criador do céu e da terra, que nós concede vida. E assim, meu amigo, nós temos essa palavra que é a mensagem em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nunca podemos tomar decisão quando passamos a seguir a Cristo Jesus. Não tomamos decisão precipitada, mas sempre devemos consultar a um Deus que nos guia. Quando consultamos a um Deus a qual servimos, não seremos envergonhados e nem confundidos, porque passamos a andar direcionado pelo Espírito de Deus. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero meditar e que todos que ouvem a mensagem da fé, o que é ouvir? Ouvir é quando você ouve e você sente desejo de conhecer um Deus que somente Ele devemos conhecer como o único Senhor da nossa vida, Jesus Cristo. O Filho do Deus vivo, a qual o Pai enviou, para que assim todos que passam a conhecer assim, andamos sempre no temor que há neste nome. Serviremos ao Senhor com temor e sempre no temor de Deus se alegraremos. Aí seremos bem-sucedidos em Cristo Jesus. Meus amigos, no Santo Evangelho, pelo profeta Mateus, o Evangelho de Jesus Cristo, assim pelo seu profeta, nós temos aprender a andar com Jesus. Quando eu entreguei
a minha vida a Jesus Cristo, eu não posso tomar atitude de mim mesmo, porque agora eu sigo a Jesus e listo é sempre eu consultar ao meu Deus o que eu devo fazer. Senhor Jesus, com seus discípulos, naquele dia, Senhor Jesus tomou uma decisão de si mesmo. Por que, missionário, de si mesmo? Porque o Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, Ele que me dá uma decisão quando eu peço, mas Ele tem a sua decisão. O homem não pode dar uma decisão ao Senhor, mas o Senhor Deus, quando eu oro, Ele me dá uma resposta que é uma decisão. E quando eu recebo uma decisão do Senhor, Ele vai estar comigo. Por quê? Porque eu consultei a Ele. Esse é o dever de todos que recebem Jesus como único Salvador. E vamos prosseguir agora em Mateus, capítulo 8, versículo 23, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você atente para a palavra de Deus, para que podemos entender e compreender. Eu quero que você compreenda e entenda, para que assim prosseguimos por esta fé. E naquele dia o Senhor Jesus tomou uma decisão de entrar no barco e partir para atravessar o mar. E os seus discípulos estavam com eles. E no versículo 23, assim está escrito: e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Por que os discípulos seguiram Jesus? Porque eles eram discípulos de Jesus. Eu sou discípulo de Jesus. Se você já entregou a sua vida a Cristo Jesus, você é discípulo de Jesus. Se você não pediu uma decisão a Deus, você não é discípulo de Jesus, porque agora nós não podemos fazer a nossa vontade de nós mesmos, porque nós temos agora compromisso com nosso Deus, porque o Senhor tem compromisso com quem tem com Ele. Então vamos a prestar atenção para que nós podemos entender como o Senhor Deus tem compromisso com quem tem com Ele. Quando Jesus entrou no barco, os discípulos também entraram com Ele. E vamos chegar agora no versículo 2, em versículo 24, em nome de Jesus. E eis que o mar se levantou, uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Jesus entrou no barco e os discípulos também entraram. Agora os discípulos deixaram Jesus dormir. Meu amigo e minha amiga, nunca deixe o mestre dormir na sua vida. Missionário, como é que eu não posso deixar Jesus dormir? Olhe, sempre você que tem que estar em comunhão com o Senhor. Quando nós estamos em comunhão, nós estamos pertinho de Jesus e Ele se faz presente na nossa vida. Mas agora, Jesus que entrou no barco, os seus discípulos entraram, agora Jesus ficou, os discípulos não deram atenção a Jesus, Jesus foi dormir. Se você não buscar a Deus, nós precisamos buscar o nosso Deus de acordo para que sempre o nosso Deus esteja conosco, porque sem Ele não podemos vencer. Sem Ele vai vir a tempestade, sem Ele vai vir a dificuldade, sem Ele vai vir a adversidade, sem Ele vai vir as enfermidades e você vai perecer. Então nós precisamos, é compromisso que nós temos com o Senhor.
E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Jesus estava dormindo. Agora o mar se levanta, uma grande tempestade. Não sabemos que tempestade era aquela, né? Muitos momentos o inimigo se levanta na vida dos filhos de Deus, e por causa de ele não estar na presença de Deus, ele vai perecer, ele vai sofrer, ele vai ser abatido, ele vai desfalecer, porque distante de Jesus, a brasa vai apagar. Eu não posso me distanciar do meu Deus. Não, porque eu sou discípulo. O discípulo segue ao mestre. Vamos entrar agora no versículo 25, em nome de Cristo Jesus. E os seus discípulos aproximaram-se e despertaram, dizendo: Senhor, salva nós que perecemos. Agora, quando ele estava agora perecendo, aí a coisa agora arruinou, porque a tempestade se levantou, o vento soprava, as ondas se levantavam e o barco já começou agora a encher com as águas. Amigo, não brinque, não se distancie do Senhor. Quando você entregou a sua vida, ou você que vai ouvir esta mensagem vai tomar uma decisão de entregar a sua vida ao Filho de Deus, Jesus Cristo. Quando você entrega a sua vida a Jesus Cristo, você tem um filho, você tem um pai. Você é servo de Jesus Cristo e filho do Pai. Agora, as ondas se levantou, o vento soprava, o perigo veio e agora eles foram despertar Jesus. Não deixe Jesus dormir. Não deixe, sempre esteja atento, sirva ao Senhor de coração, alma e espírito, para que podemos estar juntos. Versículo 26. E ele disse: por que temais, homem de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu ao vento e ao mar, e seguiu uma grande abundância. Por quê? Porque Jesus disse para eles: por que vocês temem, homem de pequena fé? Amigo, quando a tua fé está apagando, tu não tem mais desejo para buscar o Senhor. Se você deixar a sua fé, essa brasa que você tem, o dia que você recebeu Jesus, você começou a andar por fé. Aí depois, por causa da desobediência, por causa das falhas com Deus, não ora, não se aproxima, aí você começa a deixar o Senhor dormir. Não é que Jesus está dormindo, é que você tomou uma decisão de se distanciar do Senhor e muitos momentos acha que não, eu estou andando com o Senhor. Se você está andando com Cristo Jesus, você não vai temer, meu amigo, você não vai temer. Você, quando o vento se levantar, quando a tempestade se levantar, quando o inimigo rugir contra você, quando todo o inferno se levantar contra você, você vai invocar o nome de Jesus Cristo e você vai determinar e as ondas vai cair por terra. Toda as perseguição maligna vai cair por terra, porque você está ligado na videira. Não desligue da videira. Não desligue. Se você se distanciar, se você não buscar o Senhor, o que está escrito? Os que buscam o Senhor de nada tem falta. Ele deixava Jesus dormir, né? Ficava no barco, achando que ali não ia acontecer nada, e de um momento para outro se levanta uma grande tempestade, um temporal no mar,
e agora o barco começou agora a naufragar, e agora eles chegaram e disseram: mestre, socorre, pois nós estamos em perigo, meu amigo. Olha, não podemos viver, eu não quero caminhar nenhum segundo sem o meu Deus, porque eu sou discípulo dele. Nenhuma decisão eu quero tomar se eu não consultar o meu Deus. Eu preciso consultar. Quando eu consulto ele em oração, conversando, ele vai me dar uma decisão. E eu preciso esperar que ele me responda. Ele é o Deus de resposta. Nós precisamos buscar o Senhor constantemente, não deixamos as ondas se levantar. Primeiro, não. Quando as ondas se levantar, quando o temporal vir, quando a tempestade vir, se nós estamos ligados com Jesus Cristo, nós vamos ter a atitude, o poder que Ele nos concedeu. A mim e a você que segue a Jesus Cristo, nós recebemos o que o Senhor nos prometeu. Então Jesus agora olhou para ele e disse: o que foi que Jesus disse? E ele disse: por que temais, homem de pequena fé? A fé dele estava abatida. Temeram a tempestade, as ondas. Olha, tem pessoas que estão servindo a Jesus, diz assim: o Senhor é o meu Senhor e eu servirei ao meu Deus. E em qualquer tempestade, em qualquer dificuldade, ele não busca Jesus Cristo, mas ele busca o homem. Amado, nós que seguimos a Jesus, nós somos discípulos de Jesus Cristo e não do homem. Sim, ouvimos sim a palavra do homem de Deus quando ele anda direcionado pelo Espírito de Deus. Porque os que andam guiados pelo Espírito de Deus, não há confusão. Não há problema que não podemos resolver, porque o Senhor se faz presente. E quando Jesus se faz presente, aqui quando Jesus agora se despertou, levantou, o que foi que aconteceu? E ele disse, Jesus disse: por que temai, homem de pequena fé? Então, levantou-se e repreendeu o vento e o mar, e seguiu uma grande abundância. Se os discípulos estivessem sério com Jesus, como discípulo do Senhor, quando o mal se levantar contra mim, o Senhor Jesus disse Marcos, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 17, ele disse: esses sinais seguirão os que creem. Se eu estou seguindo passo a passo com meu Deus, e a tempestade se levantar, as ondas se levantar, os sinais que Jesus operou, ele disse: se eu creio também, eu vou determinar. Eu vou levantar a minha voz, eu vou repreender e o inimigo tem que obedecer. Porque diante deste nome, todo joelho se dobra no céu e na terra, e toda língua confessará que só Ele é o Senhor. E só Ele é o Senhor. E por isso que eu sirvo ao meu Deus com alegria. Meu amigo, nós precisamos entender. Então aqui tudo agora acalmou, tudo se fez agora paz. Porque Jesus é que nos dá paz. Jesus deu paz para eles. Eles estavam apavorados, eles estavam desesperados, o barco já estava naufragando, o vento estava soprando, as ondas se levantando. O que é que tem se levantado, meu amigo, na tua vida, minha amiga? Está se levantando a tempestade? A tempestade se levantou? Você não está mais aguentando? Você está andando com Jesus?
ou você que ainda não tem Jesus Cristo, que está querendo buscar refúgio aonde você não vai encontrar. O refúgio é somente neste nome. Quando nós recebemos Jesus Cristo como nosso único Salvador, nós somos discípulos de Jesus e andamos com Deus. E assim venceremos. Chegando aqui no versículo 27, olha o que aconteceu. Versículo 27. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha, os discípulos estavam com Jesus. Agora, quando Jesus repreendeu o vento e a fúria do mar, que tudo se acalmou e tudo fez abundância. Quando eles chegaram, que eles desceram do barco, eles começaram a conversar um com o outro. E ele dizia de um para o outro: que homem é esse? Olha, eles estavam andando com Jesus e ainda não conhecia com quem ele estava andando. Tem pessoas aí que estão seguindo a Jesus Cristo há 2 anos, há 10, há 20 e há 30. E ainda não tem o conhecimento de um Deus poderoso que tudo nós podemos em nome de Cristo Jesus. Os discípulos ficaram agora espantados e começaram a conversar de um para o outro e perguntar: olha que palavra, olha que versículo glorioso. E aqueles homens se maravilharam. Eles se maravilharam quando Jesus repreendeu o mar e o vento e tudo se fez calmo, dizendo: que homem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Neste nome, se eu estou na presença do meu Deus, neste nome, toda a ventania, todo o vendaval, toda a tempestade, todas as ondas, todo o inferno que se levantar contra mim e contra você que me pede oração, eu vou invocar o nome do Todo-Poderoso, a qual eu sirvo, a qual eu sou discípulo de Jesus. Eu vou invocar o nome do Senhor e tudo vai se fazer abundância, porque neste nome tudo obedecerá. Obedeça a voz de Deus. Passe a conhecer quem é o Deus que você serve. Você que às vezes se sente enfermo, quando recebe um diagnóstico, você corre para a mão do médico. Você não busca Jesus. Você não invoca o nome do Senhor. Por quê? Você está distante. Você sabe o que é que distancia os discípulos de Jesus? Quando passa a andar na mentira, quando passa a andar na desobediência, aí fica distante de Jesus. Por quê? Porque ele é santo. Nós precisamos, listo que eu viva para o meu Deus em santidade. Porque como é santo aquele que me chamou e chamou você para ser santo. E se ele está te chamando, amigo, ouça a voz do Senhor. Ouça a voz do Espírito Santo e não deixe para amanhã, porque o amanhã pode ser muito tarde. Jesus disse: ainda um pouco de tempo, ainda é tempo. Enquanto estamos nesta vida, é tempo de buscar o Senhor enquanto pode se achar. Amigo, essa foi esta mensagem gloriosa que nós juntos, eu creio, se você ouvir e você crê, você que já serve a Deus, você que é evangélica, você que já caminha com o Senhor, e a tempestade se levantou e você está se abatendo, está sofrendo, está perecendo, já anda com medo, não tem mais prazer para viver. Olha, seguir a Jesus Cristo, seguir a um Deus poderoso,
é compromisso. Eu não tenho compromisso com o mundo, o meu compromisso é com Jesus Cristo. Meu compromisso é com o Criador do céu e da terra. E assim eu vencerei, e assim, se você crê, nós venceremos em nome de Cristo Jesus. Se essa mensagem fala ao teu coração, amigo, amiga, compartilha com teus amigos e dá o like. E assim você está ajudando esta obra a chegar em outras partes, levando a mensagem da fé, que é a palavra de Deus. Olha, tenha paz no teu coração. Tenha paz no teu coração, tenha alegria. Porque a paz e a alegria só está neste nome. E eu oro por você. Amado Deus e querido Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Neste nome, ó meu Deus, a qual eu estou diante da sua santa e gloriosa presença. Meu Deus, os que ouvirem esta mensagem, meu Deus, os que creem, aqueles que estão passando no meio da tempestade, aqueles, meu Deus, que estão passando por grande tribulação, aqueles que estão enfermos, aqueles, meu Deus, que nada mais pode fazer, aqueles que as ondas se levantou, aqueles que o inimigo está levantado, meu Deus, está, Senhor, já batendo, aqueles, meu Deus, que estão desenganados, aqueles, meu Deus, Senhor, que nada pode fazer, mas como ministro do Santo Evangelho, Senhor, meu Deus, eu invoco agora este nome, a qual o Senhor me deu poder e autoridade, e eu levanto agora a minha voz, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu paraliso a tempestade sobre a vida daquele homem, eu paraliso as ondas que têm se levantado contra a vida daquele homem, daquela mulher, contra aquela família. Eu paraliso agora toda a fúria do inferno contra aquelas vidas, contra aquela família. Em nome de Jesus Cristo, os que estão enfermos, que estão abatidos, que estão sofrendo, em nome de Jesus Cristo, eu determino a vitória a todos em nome de Jesus. E se você crê na palavra de Deus, que é a mensagem a qual o missionário está levando, você será vitorioso. E em nome de Jesus Cristo, a todos que creem, eu determino a vitória, eu determino a cura, eu determino, meu Deus, a libertação totalmente para a glória do seu santo nome. E em nome de Jesus Cristo, eu abençoo a todos que creem, e todos que creem serão libertos para a glória de Deus. Fica na paz, e essa paz só com Cristo Jesus.